Presidente, a gravação foi iniciada. Então, vamos dar continuidade à nossa sessão do dia 16 de junho de 2020, pela manhã, a sessão que se iniciou às 9 horas. Na primeira, até antes do intervalo, nós julgamos até o item os itens de 1 a 18 da pauta. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa pauta, com o item 19, ainda com a conselheira Bárbara, lembrando que é um paradigma de lote, né, da empresa Trebol. A palavra, conselheira Bárbara. Sim. Bom, esse da Trebol, ele é bem no sentido, é perder compra também, é bem no sentido que a gente tinha julgado. Ele declarou como pagamento indevido a maior e, na verdade, se tratava de saldo negativo. Até nesse caso especificamente, a própria DRJ analisou como se saldo negativo fosse, superou a questão do erro do preenchimento do da DECOMP. Só que a DRJ fala o seguinte: olha, eu não tenho prova nos autos hábeis a reconstituir o saldo negativo. Aí vem no recurso voluntário, então a DRJ nega a manifestação de inconformidade e sobe para o CARF, só que na subida para o CARF, no recurso voluntário, o contribuinte junta todos os documentos. O livro diário, o LALUR, os balancetes e cópia do termo de abertura e encerramento dos livros e tal. Aí eu estou dando provimento, parcial provimento, para analisar como se saldo negativo fosse. Inclusive, esse voto ficou um pouquinho maior, porque eu tentei já homologar a DECOM, porque eu falei, vou analisar as provas aqui e já vou homologar. Só que em razão dela ter imposto de renda retido na fonte, e eu precisar de saber se as retenções na fonte foram oferecidas, as receitas foram oferecidas à tributação, e tinha um saldo de aproveitamento de PAT, de Programa de Alimentação ao Trabalhador, eu não fiquei segura de homologar. Então, eu estou mandando a origem por causa disso. Mas todos os documentos trazidos, em tese, daria já para homologar. Por isso que esse voto ficou até mais extenso, que eu fui analisando um por um. Aí, na hora que chegou na imposto retido da fonte, eu não tenho como saber se ela ofereceu as receitas da tributação e o PAT eu não consegui refazer o cálculo, entendeu? Por isso que eu não estou homologando, eu estou mandando a delegacia de origem. É isso. Ok, alguma observação? Certo. Então, é um caso bem parecido, né, do anterior. Caso quando é saldo negativo, é muito difícil a gente fechar o entendimento, né? Há sempre uma possibilidade ou outra que a gente não consegue fechar. Inclusive, por exemplo, eu ter tido um lançamento tributário naquele ano, que não foi mencionado, não tem? É algo que a gente não é no processo, mas é uma possibilidade, né? Então, mais tranquilo. Os documentos estavam bem bonitinhos. Aí eu falei, quer ver que vai dar para homologar isso aqui? Fui refazer item a item, só que na hora que chegou no pátio, eu falei, me atrapalhou. Ok, então vamos à votação, conselheira Helena. Eu acompanho a relatora, presidente. Eu acompanho, presidente. Acompanho a relatora, presidente. Acompanho. Acompanho a relatora, presidente. Acompanho a relatora também. Ok. Então, por unanimidade, dá provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do voto da relatora. Deixa eu só anotar. Sim, no sentido de retornar a DRF para que analise o pleito, né? Como se saldo negativo. Eu vou ler o dispositivo dela. O dispositivo é diante do exposto e para que não se alegue supressão de instância, eu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para que os presentes autos sejam devolvidos à DRF de origem para
que processe os pedidos de compensação, levando em consideração o crédito saldo negativo efetivamente comprovado ainda utilizado. Muito bem. Os itens 20 e 21 são do mesmo lote. Vamos ao item 22, CITEG, o conselheiro Efigênio, com a palavra. Ok, presidente. Está aberto aqui. Presidente, esse é um processo de PERDECOMP, mas ele é daqueles que envolvem várias PERDECOMPs e vários itens. Então, o que aconteceu aqui? O contribuinte ele compensou débitos próprios, né, com crédito decorrente de saldo negativo de imposto de renda, referente ao ano calendário de 2001. E aqui eu trago o resumo, o relatório da DRJ. Então, foram essas PERDECOMPs, e o contribuinte, ao longo da instrução, ele foi intimado a apresentar a documentação, não apresentou. A delegacia ela homologou uma parcela e uma outra parcela ela não homologou. E quais foram os pontos? O que veio? Qual foi o motivo da controvérsia? Algumas rubricas específicas, que é o que a gente vai discutir, certo? Então aqui ele descreve o que foi analisado, o que foi deferido. E aqui nós temos estimativa, PAT, percentual de isenção ou redução, benefício fiscal, IR-fonte. Então, o que a DRJ fez? Ela analisou a matéria e ela julgou, por unanimidade, procedente em parte a manifestação e reconheceu o direito creditório de 2000 e homologou alguma daquelas PERDECOMPs, certo? E ela homologou a questão do PAT. A matéria voltou para o julgamento e o que ele discute? A decadência, né, uma matéria já conhecida nossa, né, em sede preliminar, e no mérito ele vai discutir a questão da estimativa apurada em abril de 2001, que teria sido liquidado com a estimativa do ano anterior, de 2000, tem um depósito judicial que ele utilizou para compor a estimativa, e a questão do incentivo fiscal. São esses tópicos que nós vamos analisar. Então, sim, essa controvérsia é verificar a existência de direito creditório, né, de saldo negativo de IR apurado no ano calendário referente a essas duas DECOMPs, uma homologada parcialmente e a outra não homologada. Na preliminar de decadência, resumidamente, eu vou citar que a gente conta o prazo é da data do envio da PERDECOMP, né? Então, aqui no caso, eu coloco todo arrazoado, a parte, né, teórica, as DECOMPs foram entregues em 15 de abril de 2004 e 14 de 5 de 2004, e a ciência do despacho decisório em 25 de 9, ou seja, dentro dos 5 anos a contar da entrega das DECOMPs. Então, com base nisso, eu afasto a questão da decadência. Okay? Agora, eu vou enfrentar todos os itens que foram objeto especificamente do crédito tributário. Então, dos itens 26 a 31, eu faço aquele arrazoado, a fundamentação. No parágrafo 32, em caso, o direito creditório decorrente de saldo negativo de RPJ no ano calendário de 2001, informado nessas PERDECOMPs, né, restringe-se às seguintes rubricas, que é o que a gente vai analisar. Em seguida, saldo negativo de RPJ apurado no ano calendário de 2000, IR-fonte, no valor de R$ 20,94, depósito judicial e incentivo fiscal. Faço a análise do saldo negativo referente ao ano calendário de 2000. A recorrente, ela alega, né, que tem um saldo negativo de 2001 de 4.756 e parte de abril de 2000, no valor de 7 mil. Então, um montante global de 11 mil, que eles teriam sido liquidados por intermédio de compensação com saldo negativo apurado no ano anterior. Né? Então, se a gente verifica a DIPJ dele, realmente o saldo negativo, ele tinha 11.335 referente ao ano calendário de 2000. E ele decorre de quê? Uma parte é incentivo fiscal e a outra estimativa recolhida no período. Então, o crédito que ele está utilizando de estimativa decorrente do ano anterior, ele é amparado nessas duas rubricas. E aí, por que a DRJ manteve a glosa?
porque ele não apresentou documentação comprobatória. Em sede de recurso voluntário, o que ela apresentou? Nós temos aqui o pagamento e ele não apresentou nenhum documento com relação ao incentivo fiscal. Certo? E um detalhe, se ele tivesse apresentado, ainda que na integralidade, os pagamentos, se você somar, não daria. Então, em razão da não comprovação do saldo negativo no ano calendário 2000, eu mantenho a glosa. Com relação ao IR-fonte, de R$ 20,94, o contribuinte alega que são decorrentes de aplicação financeira no mês de abril e junho. O acordo recorrido manteve a glosa ao argumento que somente cópias do diário e razão não têm valor probatório por si só, sendo necessária a comprovação documental dos registros nele efetuados, consoante o artigo 923 do RIF. E aí, aqui eu estou invocando a súmula 143, né, que você pode provar, não só, a comprovação não seria somente com os documentos elencados pela autoridade julgadora ACO, né? E entendo o seguinte, uma vez que os valores decorrentes de aplicação financeira enquanto devidamente contabilizados e não existe questionamentos quanto à rigidez da escrita contábil, a meu ver, à luz da súmula 143, a glosa deve ser afastada. E com isso, eu dou provimento em relação à matéria para considerar R$ 20,94 como saldo negativo de IRPJ. E depósito judicial. O que a recorrente fez? Essa é uma parte aparentemente um pouco complexa, mas eu vou traduzir. O contribuinte ele ajuizou o mandado de segurança para discutir a inclusão ou não da CSL na base do imposto de renda. Certo? Então, como ele ajuizou esse mandado de segurança, o que ele fez? Ao declarar o imposto de renda, ele declarou pelo valor cheio. Ele não declarou de acordo com o que ele estava pleiteando. Então, ele declarou o valor cheio de RPJ. E em seguida, ele conseguiu eliminar para poder depositar. Como ele fez o depósito judicial para anular o valor que estava acima, ele considerou o valor do depósito como valor recolhido da estimativa. Então, ele aumentou e deduziu, como se a estimativa tivesse sido recolhida, e aí zerou. Ok. E aí entra o detalhe. Em 14... Então, ele fez o depósito, e aqui é um ponto importante. Ele fez o depósito em janeiro de 2002. Quando foi em novembro de 2003, já no ano seguinte, o que ele fez? Ele apresentou um PERDECOMP solicitando, dentre os créditos que ele estava solicitando, constava, inclusive, esse depósito judicial, que era, na verdade, um pedido de restituição. Posteriormente, ele apresenta PERDECOMP vinculado àquele PER anterior. Mas, ou seja, ele fez o depósito em 2002 e em 2003 ele já estava pleiteando a repetição desse valor. Aqui é o seguinte, quando a ação transitou em julgado em 20 de julho de 2010. O Tribunal da Quinta Região deu ganho de causa para a Fazenda, e aí, com esse ganho de causa, o processo foi devolvido, já no item 45 foi baixado definitivamente, e aí já se fala em conversão, em transformação em pagamento definitivo. Isso foi acontecer quando? Após 2010. Então, qual foi o meu raciocínio nesse caso? Ora, o contribuinte, ele pleiteou numa PERDECOMP esse depósito judicial que compunha o saldo negativo, um depósito judicial que sequer havia transitado em julgado. Esse trânsito em julgado só veio acontecer quando? Em 2010. No meu entendimento, o direito dele pleitear esse valor vai nascer aqui, porque até antes do trânsito em julgado, como que eu posso saber se esse depósito é da Fazenda ou é do contribuinte? Certo? Então, com base nesses termos, eu cito o parágrafo 47. Uma vez que a época do envio das PERDECOMPs, ou seja em 2003, que é a primeira, ou então a 2004, que ele vincula a DECOMP anterior, o feito judicial ainda não havia transitado em julgado, o que só veio ocorrer após 2010. Então, o direito creditório deve ser indeferido em razão da ausência de liquidez e certeza. E aí eu nego provimento em relação a essa matéria. Redução do imposto a título de incentivo fiscal.
Isso aqui eu vou ter que ler porque são alguns detalhes. A recorrente ela contestou a glosa de 66 mil, referente à possibilidade de reduzir 75% do imposto de renda, que com base no lucro da exploração. E aí ela vai alegar, olha, eu apresentei o laudo, eu apresentei vários documentos. E aí, o que a DRJ ainda é séria, né? Manteve a glosa, argumenta que tanto o laudo previsto na medida provisória, quanto o pedido de reconhecimento perante a Receita Federal não garantiam a fruição do benefício no ano calendário 2001. E aí eu entrei no mérito para verificar se realmente faria justo ou não. Então, o que a medida provisória fala? O item 52. As pessoas jurídicas com projetos aprovados na área de atuação da SUDENE têm direito à redução de 75%, com base no lucro da exploração. Daí eu transcrevo. E aí, a MP, ela assentou que a fruição do benefício fiscal deve se dar a partir do ano calendário subsequente àquele em que o projeto entrasse em operação, conforme laudo expedido, até o mês de março do ano calendário subsequente ao início da operação. E aí ela ressalvou, exclusivamente em relação ao ano calendário 2001, o prazo de expedição do laudo foi elastecido até o mês de outubro do ano calendário subsequente ao início da operação. Após elastecer o prazo para a apresentação do laudo no ano calendário 2001, a MP assentou o seguinte, na hipótese de descumprimento desse prazo, a fruição do benefício dar-se somente a partir do ano calendário da expedição do laudo. Então, se ele não cumpre, ela estabeleceu alguns requisitos e falou, se não cumprir o prazo, nesse caso específico, somente a partir da expedição do laudo. Portanto, para fruir do benefício fiscal em 2001, o projeto deveria, 1. Entrar em operação no ano calendário 2000, fruição do benefício. 2. Apresentar laudo até outubro de 2001. No caso de análise, conforme laudo colacionado aos autos, o projeto entrou em operação no ano calendário 2000. Porém, a expedição do referido laudo ocorreu em agosto de 2002. Nos termos da legislação acima, como o laudo foi expedido após outubro de 2001, a fruição somente poderia ocorrer a partir do ano calendário da sua expedição, ou seja, 2002. Portanto, a glosa deve ser mantida. E aqui, por que eu entro agora na análise do decreto? Porque o contribuinte ele invocou o decreto e a IN, que é onde ele apresentou alguma documentação. Ao regulamentar a matéria, parágrafo 59, o decreto 4.213 condicionou a fruição do benefício fiscal ao reconhecimento pela Receita Federal do pedido protocolado pelo contribuinte, o qual deveria ser decidido em até 120 dias. Expirado esse prazo, sem manifestação contrária do fisco, a requerente considerar-se-ia automaticamente no pleno gozo da redução pretendida. No âmbito da Receita Federal, isso foi regulamentado pela IN 227, que vai citar exatamente o que está no decreto, a partir da data da expiração do prazo. A recorrente colacionou aos autos o pedido protocolado na Receita Federal em 25 de 11 de 2002. Como não houve manifestação da Receita Federal, segundo a recorrente, com base na IN, a fruição do benefício somente poderia ocorrer 120 dias, a contar de 120 dias do protocolo do pedido, ou seja, em 2003. Todavia, poder-se argumentar ainda que, nos termos do decreto, expirado o prazo de 120 dias, sem manifestação do fisco, a interessada continuaria a gozar do benefício fiscal a partir do ano calendário do protocolo, e não após a expiração daquele prazo. Mesmo nessa hipótese, a recorrente não poderia fruir do benefício em 2001, o que é o caso dos autos, pois, como visto acima, nos termos da MP, tal direito só ocorreu em 2002. Então, também com base no decreto, eu afasto essa glosa. Então, quanto exposto, eu conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou parcial provimento para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 20,94 e homologar as compensações declaradas até o limite deste crédito. É como voto, senhores e senhoras. Certo. Debates? Tonzelli. Figênio, só uma dúvida. Perfeito.
nesse primeiro item do saldo negativo de 2000, Sim. que, salvo o melhor juízo, faz tempo que nós não nos reunimos, prevalecia no nosso colegiado o entendimento de que eventual compensação, né, você tem que cobrar o débito indevidamente compensado no processo da compensação. Isso não poderia impactar o compensado no saldo negativo do período, que é aquilo do parecer normativo, né? A gente está... E eu entendo, assim, nessa minha primeira vista aqui, que é exatamente o caso. O contribuinte, ele tinha, em 2001, ele compensou a estimativa que formou o saldo negativo de 2001 com um crédito, no caso, saldo negativo de 2000. Sim, sim. E a pergunta é, isso não estaria, a gente não estaria nos contradizendo, porque a gente vem julgando aqui que eventual erro aí deve ensejar o quê? A não homologação da compensação e a cobrança naquele procedimento, de forma que isso não prejudica o cômputo dessa estimativa compensada no saldo negativo aqui, porque senão a Fazenda acaba levando duas vezes. Ela acaba levando na cobrança do débito indevidamente compensado e no não direito ao cômputo do saldo negativo. Então, nesse caso, eu não estou conseguindo ver aonde ele está diferente das centenas e dezenas de casos em que a gente vem julgando assim, ou seja, você não pode restringir o cômputo de estimativa compensada no saldo negativo. Então, esse é o único ponto que eu fiquei em dúvida. Onde que estaria a diferença nesse caso em relação aos demais casos que a gente vem aplicando esse entendimento aí? Olha, aqui, então deixa eu clarear um pouco mais. Viu que são uma série de perdecontas, né? E ele foi intimado e não apresentou documentação na fase de análise das decontas. Não apresentou documentação. E aí a matéria foi para a DRJ pegou e analisou o PAT e tal. E aí nós chegamos em algumas rubricas específicas. Nessa do saldo negativo, olha, o saldo negativo dele ele é composto de várias rubricas. Esse saldo negativo. E aí, esse saldo negativo, ele tem lá uma parte. Como que quando eu faço o somatório, como que ele vai compor esse saldo? Uma parcela com lucro, incentivo fiscal e outra com recolhimento de estimativa, que são exatamente esses valores. A isenção decorrente de incentivo fiscal, 150 mil. E IR recolhido no período, 86 mil. Se eu faço essa diferença, faço esse somatório na declaração dele, eu vou chegar ao saldo negativo do ano anterior que ele está compensando. O que a DRJ pegou e fez? Olha, perfeito. Então, ok. Agora, qual a documentação que comprova que você tem esse saldo negativo? Indeferiu porque ele não comprovou. E aí, quando ela fala exatamente falta de prova documental desse crédito, manteve a glose. E o que ele me traz no recurso voluntário? Nós temos pagamentos de 86 mil de estimativa. Ele comprova parcialmente. Nem a integralidade dos depósitos ele comprova que houve o recolhimento de estimativa. E com relação ao valor de 150 mil, que faz parte do cômputo da apuração da estimativa do ano anterior, ele não trouxe sequer um documento para falar, realmente, esse valor aqui da isenção está aqui, eu fiz esse valor, tem essa documentação, LAURA e tal, porque eu sou beneficiário de redução do incentivo fiscal. Ele não apresentou absolutamente nada. Então, com base, ainda que eu considerasse a íntegra desse recolhimento, não seria suficiente em função do valor da isenção ou redução decorrente de incentivo fiscal. Aí o que nós deparamos é o seguinte: se esse valor se refere ao ano anterior, o simples fato dele estar declarado, eu vou aceitar? Ou tem direito de pedir para o contribuinte apresentar uma prova da comprovação desse valor, o que foi feito?
e ele não apresentou? Porque nós já nos deparamos com a situação que a DRJ não exigiu prova, não elencou. E aí o contribuinte, a gente adota um determinado caminho, né? Nesse caso, essa foi a questão probatória, porque ele sequer se manifestou com relação a um valor que compôs a estimativa dele do ano anterior. Sim. Então, é esse o ponto. Na verdade, o que me preocupa aqui é um pouco a gente ser contraditório com o que a gente vem julgando, porque aqui, eu concordo com você que o saldo negativo, ele pode ser influenciado por diversos fatores. Sim. Nesse caso aqui tem PAT, tem incentivo fiscal, tem IR-fonte e também tem estimativas compensadas. Esse que é o ponto que eu quero concentrar. Nas estimativas... Nesse caso específico, Tosé, só para você continuar o seu raciocínio, nesse ponto específico da estimativa, a gente olhar a declaração dele, foi formado simplesmente por essas duas rubricas, o incentivo fiscal e a estimativa. Só esse ponto. Não, então, é exatamente esse ponto, os 20 mil que seriam duas estimativas compensadas em janeiro com crédito de 2.000. Então, ele fechou 2.000, apurou um saldo negativo. Aí vem em 2001, ele apura 2 meses de estimativa a pagar. Ele vai e apresenta uma compensação, ele declara uma compensação. Essas minhas duas estimativas, eu estou liquidando com esse meu crédito. O que o fisco tem que fazer? É isso que a gente vem julgando. Ele não pode comprometer o cômputo dessa estimativa no saldo negativo quando ele exerce o direito dele de compensar. Por quê? Porque a gente vem julgando na linha do parecer normativo que o instrumento apto a questionar compensação é não homologar a compensação. Então, se eventual não crédito, eventual compensação indevida das estimativas, o fisco tem que cobrar no processo de compensação e jamais impedir que esse débito compensado seja computado no saldo negativo. É esse o ponto. Porque aqui a gente vai dar um retrocesso e vai voltar naquelas milhares de discussões que nós já tivemos, que é o quê? O que o fisco faz quando ele se depara com uma estimativa indevidamente compensada. Ele pode analisar essa compensação agora, por ocasião de analisar e validar o saldo negativo do ano, ou ele deve se reportar lá naquele processo de compensação. E a gente tinha entendido aqui, pelo menos, acho que é por maioria, que, na verdade, o débito compensado, ele integra, sim, o saldo negativo. Então, aqui, o que o fiscal fez? Olha, eu estou vendo aqui que você tem duas estimativas que somam 20 mil que você está usando no saldo negativo. Elas foram compensadas. Eu não vou aceitar essa compensação. Mas ele está fazendo no processo errado. Neste processo, as estimativas devem sim ser computadas, sendo que eventual não crédito para elas seja cobrado naquele outro procedimento, como a gente vem julgando. Então, aqui, com a devida vênia, me parece que a gente está fazendo 2 pesos, 2 medidas nesse caso em relação aos demais casos que a gente vem julgando, sendo que a matéria é a mesma. O que dificulta um pouco aqui é que, além desse problema da estimativa, existem outros eventos que impactam o saldo negativo. O fonte que você reconheceu, o incentivo, que eu acho que você expôs muito bem aqui, que depois a gente pode discutir, etc. Então, assim, eu não vejo diferença nenhuma em relação a esse caso, especificamente os 20 mil, com os demais casos que a gente vem julgando. Era isso, presidente. Ok, vamos aqui na ordem de inscrição, a Bárbara, Alain e Gisele. Bárbara, uma palavra. Está mudo. Gênio, eu fico com uma dúvida com relação ao depósito. Ah, tá. Eu não sei se você quer responder ao Toselli e depois a gente passa para outro item. Bárbara, vamos... Para não ficar com... Não por item, né? Porque
como já foi questionado um item, vamos ver se a gente encerra. Encerra, né, o item. O debate desse item, depois a gente passa para o depósito. Pode ser? Tá, beleza, pode ser. Certo. Então, o tua questão era só sobre o depósito, né? Inicialmente, né? Alain. Então, para clarear o questionamento feito pelo Toselli, me parece que essa é uma questão que já deu divergência na turma antes, na verdade, e trata da estimativa compensada, não é isso? Que, no caso, a compensação da estimativa é um outro processo, e nós aqui estamos analisando o processo de saldo negativo. E no de saldo negativo, aquelas estimativas compensadas integrariam a composição desse saldo negativo. E aí o Toselli evocou o parecer, a solução de consulta, não é isso, Toselli? Da COSIT, né? E eu tenho uma linha que é na linha da solução de consulta, mas um pouco diferente, né? Um pouco diferente no sentido de que, se nós não reconhecemos como uma solução aritmética a estimativa compensada na composição do saldo negativo, vai resultar numa não homologação nesse processo, que vai resultar numa cobrança de um valor que vai ser o mesmo valor que vai ser cobrado também lá no outro processo da compensação de estimativa e vai gerar uma cobrança em duplicidade. Então, por conta da cobrança em duplicidade, que eu pelo menos venho nessa linha, né, de admitir que esse valor possa ser considerado no cálculo do saldo negativo, no processo de saldo negativo, já que ele já vai ser cobrado no processo da compensação da estimativa. Né? Então, não era só essa questão, e se por acaso o Toselli quiser complementar alguma coisa, ele pode ficar à vontade. Sim. Gisele. Então, na verdade, com relação à estimativa, para mim está ultrapassado, a gente, bem na linha do Toselli e do Alan, para mim não tem como a gente comprometer essas estimativas com o saldo do ano anterior, porque, de alguma maneira, o efeito prático é o seguinte: se esse saldo negativo não for reconhecido em 2000, basicamente o fisco vai cobrar, e aqui, de novo, o contribuinte vai sofrer essa dupla exigência. Então, eu acho que, em termos práticos, isso é muito claro. Na mesma linha, Efigênio, dos termos práticos, quando a gente olha essa questão do depósito judicial, isso também me chamou a atenção, acho que a Bárbara também vai falar nesse sentido, mas fica muito claro para mim que, claro, a gente tem o artigo 170A, eu tenho que aguardar o trânsito em julgado, mas agora, nós no CARF já conseguimos enxergar esse trânsito em julgado. Tá? Então, assim, será que a nossa decisão vai ter um caráter satisfativo na medida que, para nós já temos a certeza deste trânsito, certo, Efigênio? Você até coloca, né, no seu voto, de forma muito clara, que, ok, quando da apresentação nós não tínhamos o trânsito. E concordo com você que, tecnicamente, a gente teria que, e o contribuinte teria que ter observado o artigo 170A no tocante ao trânsito em julgado. Mas veja, o processo chegou para o CARF, esse trânsito aconteceu, a gente consegue reconhecer e verificar esse trânsito. Então, assim, vamos lá, aí imagine que a gente acate sua linha de raciocínio. Em termos práticos, o contribuinte vai ter que entrar com um novo pedido de compensação, que, inclusive, a gente pode vir a ter aí discussões quanto à possibilidade do contribuinte fazê-lo em termos de lapso temporal, né? É claro que essa discussão pode vir a ser esperada, nós conhecemos da aplicação do 170A, mas assim, poxa, será que é necessário a gente tolher o procedimento que já foi realizado, que de alguma maneira a gente tenha clareza desse trânsito em detrimento aí do formalismo de quando da apresentação você não ter propriamente trânsito? Eu, pessoalmente, né, já também me manifestei em outras oportunidades, a gente tem, assim, uma segurança aqui, né, então, até e não digo nem benefício do contribuinte, mas com base, né, na verdade posta, na situação colocada, eu não me sinto confortável em ignorar esse trânsito em julgado, ainda que quando da apresentação isso não tenha sido materializado previamente, como manda a legislação, mas aí, veja, agora a gente está cumprindo a legislação e também não estaria evidenciando uma violação.
Esse é meu ponto só. Só são esses dois itens de incentivo, fica muito complicado, né, Efigênia? Eu vi a sua fundamentação. Aparentemente, você tem essa questão probatória, assim, bem deficiente. Na parte de incentivo, a prova é o nosso meio de avaliação, não tem como fugir. Então, aí eu acabo, né, também cedendo aí as suas colocações, tá? São essas minhas ponderações. Já que a Gisele entrou na questão do depósito judicial, vamos ouvir a Bárbara, que ela... Sim, perfeito. Bárbara. Tá, eu queria só entender direito, Efigênia, o que foi esse depósito? O que ele fez? Tá, deixa eu explicar. Estava discutindo a dedutibilidade da CSL na base de cálculo IR. Eu também tive uma dificuldade para entender isso, depois de muito analisar, que eu fui entender. O que ele fez? Ele estava discutindo a dedutibilidade da CSL na base do RPJ. Então, ela seria dedutível. Então, se ela é dedutível, o imposto de renda devido seria um valor menor, que o deduzo tem uma base menor. O que ele fez? Quando ele declarou esse valor, ao invés de ele declarar nos termos do mandado de segurança, ele declarou pelo valor cheio. Então, de acordo com a decisão, com o que ele estava pleiteando no INS, o valor era diferente. E ele fez depósito judicial. Então, eu tenho o IR cheio. Certo? E o que ele fez com o depósito judicial? Ele acrescentou como se fosse recolhimento de estimativa. Quando ele coloca aquilo como um valor recolhido de estimativa, ele anula aquele valor, deduz. Então, ficou ok. Entendi. Certo? Então, ele apurou o débito de IRPJ cheio, como se ele não estivesse discutindo nada. Isso, perfeito. E a diferença, ele depositou. Então, ele fez o pagamento. Fez o depósito judicial. Certo? E depois foi convertido em renda. Em 2010. Ao judicial. Então, exatamente. O que está analisando esse valor recolhido, que foi recolhido a título de depósito judicial, comporia o saldo negativo ou não? Exatamente. O que a delegacia falou? Olha, à época, quando você fez o recolhimento, você fez o recolhimento normal, pelo valor cheio. Sim. Então, ok. Agora, se ele recolheu pelo valor cheio, aquele depósito judicial, quando é convertido transformado em pagamento definitivo para a União, o que acontece? Passa a ver, ele recolheu um valor a maior. Certo? Porque vamos imaginar o contrário. Se ele ganha essa ação judicial, o que acontece? Para resolver, ele levantaria esse depósito, tudo ok. Como foi convertido em renda da União? Melhor, transformado em pagamento definitivo para a União, e ele recolheu pelo valor cheio, ficou em duplicidade. E aí ele pediu. Gisele, aquilo que, juntando com o que a Bárbara está dizendo, a situação que você mencionou, eu me deparei com ela. Agora imaginemos o seguinte, qual data que eu analiso a liquidez e certeza do crédito? Ele fez o depósito judicial em 2002. Em 2003, ele já estava pleiteando a devolução desse valor. Digamos que nós tivéssemos um processo célere da DECOMP. Em 2004, nós estamos analisando. Agora, como já houve o decorrer do tempo, transitou em julgado em 2007, será que o seguinte, eu vou fazer essa análise, eu não sei se seria uma análise meio que consequencialista em função de já ter convertido em renda. E aí eu falei, olha, quando que surgiu o direito? Tanto dele quanto da fazenda. Trânsito em julgado. Entendeu? Essa foi a minha linha de corte. Entendeu? Essa foi a minha linha de corte. Em que pese, e aí, tanto que depósito judicial posteriormente, isso foi considerado até não declarado, porque ele não poderia sequer fazer. Mas na época não existia essa opção. A legislação posteriormente, se fosse hoje, isso seria não declarado. Né? Então, esse foi o ponto. Agora, com relação, Tozelli, aquela questão do fonte, da estimativa, eu me lembro que, inclusive, acho que eu fui voto vencido, porque, com relação à questão era restituição, se eu não me engano. Não foi esse? Se eu não me engano, acho que é esse que eu fui contra a solução de consulta, porque aí se não for homologado lá atrás, ele já pode repetir uma coisa que, será que é líquido certo? Mas na época estava estritamente vinculado a uma PERDECOMP. A nossa discussão, se eu não me engano, eu acho que era o seguinte, eu tenho uma estimativa
que está em outra decomp, está transitando lá. Eu posso utilizá-la aqui? E aí, qual foi o entendimento da nossa turma? Não, pode utilizá-la. Pode utilizar. E aí, quando foi na questão da compensação, se eu não me engano, o Alan falou, na compensação eu aceito. Na restituição, eu não posso. Se eu não me engano, foi aí. Beleza. Aí, a turma caminhou no seguinte, olha, na compensação, continuou, ok. Agora, na restituição, eu fui voto vencido, se eu não me engano, depois acho que o Alan comprou, não sei. Nesse caso aqui, não há notícia dessa compensação da estimativa anterior. A notícia que há é o seguinte, o contribuinte foi intimado, à época da análise do PERDECOMP, a apresentar toda a documentação probatória. E ele não apresentou. Quando chega na DRJ, ele também não apresenta. E recurso voluntário, está faltando próprio. Ele não apresenta. E uma grande parte aqui do incentivo fiscal. Então, o ponto é, dentro da linha que você está dizendo, nós, né, no ano calendário de 2001, eu posso analisar uma estimativa do ano anterior? Esse é o ponto nevrálgico. Né? Essa é a controvérsia. Mas não é no ano anterior a estimativa. A estimativa é do ano, ela foi compensada com crédito do ano anterior. Não, crédito de 2000. Aí está se questionando a estimativa de 2000. Não, estimativa de 2001. 2001 não. Com saldo negativo de 2000. Saldo negativo de 2000. Por isso que é a mesma situação fática dos demais. Deixa eu só... Presidente, você congelou aí. Quando acontece isso, você tem que voltar aqui, porque você está congelado. Tá. Vou fechar aqui e voltar. 1, 2, 3, 4. Viu, Efigênio, só um ponto. Com relação ao 170 e a história do depósito, eu concordo com você. Se a gente for na literalidade técnica, a sua exposição é correta e não teria nada a reparar, e você me perguntou quando. Se eu tivesse diante de um caso exatamente igual ao seu, em que eu não conseguisse enxergar o trânsito hoje, não há dúvida da aplicação literal, como você colocou. Mas veja, na data de hoje, eu consigo verificar o trânsito. Se esse processo, né, o pedido de compensação, no exemplo que você deu, chegasse aqui muito rápido e o trânsito não tivesse acontecido, eu jamais daria, entende? Eu jamais computaria. Só para ficar claro a minha posição. Ela entra assim, mais consequencialista. Não há dúvida disso, tá? Eu só quis fazer esse disclosure para ficar claro. Qual situação, a sua linha de raciocínio, para mim, seria inquestionável, à medida que eu não tivesse o trânsito indicado. Tá? Então, uma vez aqui que eu tenho prova do trânsito, é inquestionável. Aí também eu tenho uma norma processual também de aplicação imediata, você tem um reconhecimento judicial claro, e assim, não há dúvidas quanto a isso. Agora, se realmente o PERDECOMP tivesse sido muito rápido, aí, obviamente, eu teria o trânsito, e aí a gente não estaria nem discutindo essa questão, tá? Só para deixar claro. Sim. Alan. A parte do que o Efigênio estava falando, só para dar uma clareada, aquele seu processo da sua relatoria de restituição, eu não participei da sessão, né? Sim, não participou, depois teve um outro. Eu disse que no caso do PER, seria diferente, porque você não tem o risco de haver uma cobrança em duplicidade. No caso da estimativa compensada, aí não, aí você vai ter 2 processos cobrando o mesmo valor. No caso do PER, não, você só vai ter um só processo. E daí não faz sentido você admitir, né, no caso, você, como a própria Ideli falou, conceder a restituição para o contribuinte para que ele possa pagar. Exatamente, na restituição. Esse é o argumento que eu utilizei. Não vai haver nenhum problema em relação à cobrança de duplicidade. No caso do PER, e é por essa razão que eu não sigo totalmente a solução de consulta COSIT nesse aspecto, porque no caso do PER, apesar de que ela é bem clara que é só em relação à compensação, ela não fala em relação à restituição, me parece. Então, eu não divirjo tanto assim dela, me parece que é mais ou menos a linha essa daí. Então, só para confirmar, Efigênio, essa questão das estimativas, elas comportam 2 discussões, né? Uma de estimativa compensada e a outra sobre o depósito que ele fez no mandado de segurança, que ele
que ele declarou como se fosse estimativa paga, mas, na verdade, era valor que estava depositado em juízo, que só depois transitou em julgado, não é isso? E foi do crédito, não é isso? Sim. Ok, não, só para esclarecer. Deixa eu falar um pouquinho. Em relação a as decontas, né? A situação fática é essa mesmo, acho que o Tozelli falou, o Virgínio falou, falaram a mesma coisa, né? A questão é se a gente pode aproveitar ou não essas DECOMPs que quitaram estimativas e que aí fazem parte do saldo negativo que a gente está discutindo. O que acontece assim, sobre essa solução de consulta? O que foi acontecido? A PGFN, em determinado momento, disse assim, olha, não vamos mais executar crédito tributário de estimativa, certo? Porque estimativa não é tributo, é antecipação. Então, a gente executa só o tributo apurado no final. A Receita Federal deu um pulo, porque se você não vai executar a estimativa, quem vai pagar a estimativa? Né? Se não existe a possibilidade da pessoa ser cobrada, quem é que vai pagar? Aí, a PGFN disse assim, ó, tudo bem, vou executar a estimativa se ela estiver incluída no saldo negativo. Ela deu uma volta aí. E, então, o que acontece? A estimativa, que ela é incluída como componente do saldo negativo, a PGFN executa. Esse aí diz que vai executar e passou a executar. Então, tem essa questão histórica. Aí, qual é a consequência disso? Nas DECOMPs que utilizam o saldo negativo, né, que tem essa estimativa como composição. Ora, se antigamente a discussão era assim, olha, eu tenho, né, a posição mais favorável ao contribuinte, assim, eu tenho que considerar a estimativa quitada por compensação, porque essa estimativa vai ser executada. Eu não confessei. Se eu confessei, eu vou ser executado. Se eu for executado, se eu vou ser executado, eu tenho o direito de incluir no meu saldo negativo. Certo? Essa é a posição mais favorável do contribuinte. É a tese, na verdade, né, do contribuinte. Isso daí está, digamos, e a Receita corroborou isso aí nessa solução de consulta. Então, assim, tudo bem, vai ser executado se ele declarou compensação, mesmo que não tenha pago. Desculpa, se ele declarou estimativa, mesmo que não tenha pago, se ele declarou e está lá compondo o saldo negativo, certo? Então, eu tenho que considerar, né, essa estimativa de saldo negativo, mesmo que ela tenha sido quitada por compensação, mesmo que essa compensação tenha sido não homologada, esteja em discussão administrativa, não sei o que. Por quê? Porque a estimativa vai ser executada pela PFN. Esse é o raciocínio, certo? E aí o Virgínio trouxe uma solução que é diferente da Receita. Diz assim, olha, eu estou analisando, não tem como. Eu estou analisando liquidez e certeza do saldo negativo. Certo? E eu não posso dizer que tem liquidez e certeza no saldo negativo que depende de uma execução judicial. Não tem liquidez e certeza. Qual é a melhor solução? Eu estou tentando lembrar, reproduzir a discussão que a gente teve na época, nesse processo que a Virgínia relatou também. Qual é a melhor solução, então? Né, Virgínia? Depois você me corrige, se tiver. A melhor solução ora, se eu estou glosando a estimativa do saldo negativo, eu agora não vou mais executar a estimativa. Então, a decisão que glosa a estimativa do saldo negativo, que é a da DECOMP, que é a decisão da DECOMP, que é o que a gente está julgando, certo? Eu digo assim, olha, esse saldo negativo não é líquido e certo. Por quê? Porque essa estimativa aqui vai ser glosada do saldo negativo, porque ela foi quitada por compensação, que foi não homologada, que está sob júdice. Certo? Agora, se eu não incluir essa estimativa no saldo negativo que eu estou julgando aqui, eu também não posso executar. E aí, fazia parte da decisão. Essa daqui da DECOMP,
que aquela estimativa não fosse mais executada, fosse estado baixo. Certo? Então, assim, no lugar de como ele pode ser executado, o contribuinte pode ser executado, vamos dar o crédito para ele, a ideia é o contrário, não vamos mais executar. Certo? No lugar de dar o crédito. Então, essas são as ideias. São as teses. Só que então um ponto para clarear, na época daquele processo, a discussão da Receita com a PFM foi o seguinte: olha, por que isso não é estimativa, eu não executo? Qual foi a solução? Olha, encerrado o ano calendário, a estimativa se convola-se em imposto de renda, já não é mais estimativa. Esse foi o mote. Então, encerrado até a virada do ano é estimativa. Encerrou o ano calendário, o que é? Aquela estimativa muda de nome. Agora, não é mais estimativa, eu vou executar imposto de renda devido. Esse foi o ponto. Certo. Então, assim, essa é a divergência, o Zé tem razão aqui, quando diz que foi decidido, né, pela turma, dessa maneira, no sentido da solução de consumo, mas foi por maioria, entende? E o Efigênio, né, foi vencido, e eu também. Né? Então, não sei como foi o resultado, né? Eu me lembro dele que era o relator e eu que acompanhei o relator. Não me lembro o voto dos demais. Mas, o diferencial é que lá, Neudes, agora, lá, esse processo que eu estou me referindo, ele era ele era pedido de restituição. Pois é, aí, eu estou falando de compensação, de restituição é mais óbvio, né? Mas, porque não existe nem a tal da execução que daria ensejo a esse aproveitamento, né? Mas foi um vestido. Pois é. Mas trazendo para o caso concreto aqui, né? Concreto. Então, assim, só para esclarecer, colocando isso aí para esclarecer, que essa é a mesma divergência, viu? Agora, em relação ao só para completar, já foi abordado, ao depósito judicial, a gente tem que ver o que foi que o contribuinte fez, certo? Ele, digamos, antecipou de uma maneira procedimental a lide judicial que ele estava tendo, certo? Isso daí, eu creio que a gente não deve aceitar, certo? Porque ele fez, no lugar de ele declarar o imposto que ele acha que o correto é isso, eu acho que eu devo pagar isso. Mas como eu não quero arcar com o ônus, certo, de uma exigência tributária da diferença, eu deposito judicialmente. Sim, mas ele foi que não disse, não. Eu vou declarar tudo e vou dizer que eu paguei essa diferença. Certo? Então, na verdade, ele, digamos assim, está fazendo de conta que pagou. Né? Está se aproveitando, né? Tá se aproveitando ali de uma maneira, digamos, de procedimental, por meio de uma informação que não é verdadeira, ele não pagou estimativa. Ele não pagou estimativa, ele fez um depósito judicial. E ele mente na declaração, diz que pagou estimativa para ter esse resultado. Eu não consegui. Ele é o valor apurado. E ele foi ele disse que pagou estimativa e não pagou. O pagamento estimativo, você faz o DARF. Não. Ele não pagou a estimativa. E vai no guia de recolhimento que foi lá judicial. É certo? É diferente. É diferente. Então, se ele